Vale dizer, eu era tenente de infantaria comandando pelotão. Então a minha visão era o homem, 1, 2, 3, um grupo de combate inimigo que estava na minha frente, e aquele morro que parecia um monstro na minha frente também. Dia em que faleceu o presidente Roosevelt, eu me lembro perfeitamente, porque os americanos choravam, né? Descarregavam a gente nas macas para os navios, e a gente sentia que eles estavam tristes, e procuramos saber a razão. E a razão foi que o presidente Roosevelt teria falecido naquela madrugada. Para mim foi uma grande honra, porque eu tomei parte na primeira força sul-americana organizada que atravessou o Atlântico. Minha missão era atrair para a Itália todas as divisões alemãs que pudesse, triturá-las e impedir que interviessem na operação de Ike na Normandia. E foi o que fizemos. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra contra as potências do eixo. Em fevereiro de 1943, o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, e o presidente Getúlio Vargas reuniram-se em Natal para planejar a participação do Brasil na guerra. O presidente Roosevelt viajou para a África pela Ponte da Vitória para uma reunião com Churchill em Casablanca. Embaixador especial Vernon Walters. Mas a Ponte da Vitória realmente mereceu o nome. Com a autonomia dos aviões naquela época, teria sido impossível fazer passar aviões dos Estados Unidos para o teatro de operações do Mediterrâneo, do Médio Oriente e mesmo da China, se não fossem estas bases, Belém, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Natal, Recife, onde estava instalado naquele tempo o quartel-general do Teatro de Operações do Atlântico Sul, e mais ao sul, em Ipitanga, perto da Bahia, havia uma base para dirigíveis anti-submarinos. Nos primeiros 7 meses de 1942 apenas, o Brasil perdeu 19 navios e 740 vidas nos ataques dos submarinos nazistas. General do Exército Alacir Frederico Werner, membro da Força Expedicionária Brasileira, explica. Quando partimos para a guerra, eu não tenho dúvida que no espírito da imensa maioria dos brasileiros, o que pesava mais era o desejo de vingar a morte de muitos brasileiros que foram afundados nas nossas costas, em seus navios, ao longo da costa, por submarinos alemães. O comandante do 5º Exército Aliado na Itália era o general americano Mark Clark. Então, um dia, eu recebi uma mensagem através do General Marshall dizendo que o Brasil enviaria os seus filhos para lutar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarara guerra ao eixo e era o único país da América do Sul ou Central que ia contribuir na luta. Poderia eu aceitá-los no meu 5º Exército? Considerei bem o assunto, pois sabia das complicações, os problemas, a diferença de línguas, o treino. Eles não estavam acostumados ao frio que iriam enfrentar. Mas julguei mais importante firmar a nossa amizade com o Brasil e disse sim. Eu teria muito prazer em servir com eles. O embaixador Vernon Walters serviu como ajudante de ordens do general Clark e oficial de ligação junto à Força Expedicionária Brasileira.
eu fui designado para acompanhar o general Mascarenhas de Moraes, comandante designado da divisão, numa missão de exploração do Teatro do Mediterrâneo. E em final de 1943, nós fomos a Argel, onde ele se encontrou com o general Eisenhower, então comandante do Teatro de Operações, para a Itália, onde ele se encontrou com o general Clark, debaixo de cujo comando a divisão devia atuar. A Força Expedicionária Brasileira devia juntar-se ao 5º Exército de McClark na costa ocidental da Itália e o marechal de campo britânico Montgomery avançaria pela costa leste. O general John W. Vesey dos Estados Unidos era tenente do Exército na Itália. Eu estava com a 34ª Divisão de Infantaria que combatia na área de Cassino. Alguns desses brasileiros, talvez todos eles, foram para a minha divisão para um curso de orientação da zona de combate para poderem preparar os soldados que estavam por vir. Aliás, as primeiras baixas brasileiras ocorreram em nossa posição, perto de San Pietro, naquela ocasião. Eles mal tinham chegado naquela área e nós estávamos a recebê-los quando fomos atacados pelos aviões e artilharia alemães. O general de divisão José Luiz Coelho Neto relembra o dia em que a FEB partiu. Nós embarcamos num navio americano, General Mann, 2 de junho, e foi uma experiência bem interessante, porque foi a primeira viagem no navio, transporte de tropas, pouco mais de 5 mil homens, e atravessando mares que estavam um tanto perigosos, minas e submarinos. Em julho, as primeiras unidades brasileiras desembarcaram em Nápoles, de onde foram rapidamente transferidas para o norte, onde se juntaram ao 5º Exército Aliado. O general McClark, como sabem, era o comandante do 5º Exército. E o general Mascarenhas era o general comandante da Força Expedicionária Brasileira. Portanto, eram homens inteiramente diferentes na estatura, mas quero crer que, embora o espírito de McClark fosse de um atleta, de um homem lançado para frente na aparência, o general Mascarenhas, aquele homem sisudo e apequenado na sua estatura, era realmente um chefe que eu até hoje rendo minhas homenagens. Era um homem de uma ponderação, de um juízo extraordinário, homem com imenso senso da dignidade, da importância histórica da missão que lhe cabia, do papel relevante que ele tinha nesta primeira projeção do Brasil sobre o cenário mundial fora da América do Sul. O general do Exército, Antônio Ferreira Marques, que era então capitão do Regimento Sampaio. Do general McClark, eu trago também, tenho duas recordações, grandes recordações. Porque logo que nós desembarcamos, ele nos visitou, ainda nós estávamos acampados na penuta de São Rossório, na Quinta Real de São Rossório, e visitava depois constantemente na linha de frente. Foi um homem que tinha uma grande ligação com os brasileiros. E essa ligação foi testemunhada pelo Brasil e condecorando ainda na Itália com a Ordem do Mérito. Tínhamos na frente dos brasileiros, segundo me lembro, uma colina bem alta de onde os alemães dominavam tudo. Portanto, era um monte que eu determinei que os brasileiros capturassem. E falei com o general Mascarenhas de Moraes, de quem eu gostava, e disse: vocês terão problemas que não entenderão. Não saberão por que devem agir assim ou assado, nem por que pedimos que o façam. Não hesitem em vir a mim e perguntar. Quando eu vir que vocês estão fazendo algo que não compreendo, também vou perguntar. Não podemos parar de combater os alemães.
Assim, os brasileiros foram bem treinados. Coloquei muitos instrutores americanos para treiná-los em tiro ao alvo, baioneta calada, alpinismo e resistência. Assim, houve um período durante o qual foram bem preparados para o combate. Em setembro de 1944, os brasileiros foram para a linha gótica e no inverno alcançaram o Rio Reno. O general Coelho Neto era tenente do 6º Regimento de Infantaria. No Vale do Rio Reno, o ponto mais conhecido era o quartel-general do general Mascarenhas, comandante da DE, que era em Porreta Terra. Em Porreta a vida não era fácil. Eu acho que o posto de comando da divisão brasileira foi talvez um dos mais bombardeados durante a campanha da Itália. Tivemos muitas baixas. Eu me lembro um dia, houve uma granada alemã que caiu e fez mais de 32 baixas. Foi uma vida, o bombardeio começava quase todas as tardes, às 4 horas da tarde, e continuava esporadicamente até amanhã. O senhor Rubens Leite de Andrade era soldado do Regimento Tiradentes. Não era uma vida muito fácil, não, porque nós tínhamos que compor a linha, né? E ficávamos em foxhole, né? Mas o foxhole ele ficava de dia, de noite, né? Com frio, com chuva. O que me traz uma boa recordação desse tempo era o espírito de solidariedade humana, a amizade que se consolidou entre pracinhas e subordinados e inclusive oficiais. O que havia com um, havia com todos. Quer dizer, o inverno, bem rigoroso nos Apeninos. Me lembro que falavam em torno de 20 graus abaixo de zero. Neve era 1 metro de neve, mas aprendemos a viver nesse ambiente, a combater nesse ambiente. O general Werner lembra-se do general Mascarenhas de Moraes em combate na batalha pelo Monte Castelo. Ele estava sempre junto dos soldados na frente. Me lembro perfeitamente dele assistindo do seu posto de observação o ataque a Monte Castelo e recebendo, logo em seguida que a tropa brasileira avançou da linha de partida, ele sendo bombardeado por morteiros 81, e ele manteve-se ali tranquilo e incentivando a tropa brasileira para o avanço, para o ataque. O Monte Castelo foi atacado sem êxito 2 vezes, atacando uma tropa alemã de montanha, uma divisão de montanha muito aguerrida, e os 2 primeiros esforços fracassaram. Foi tomado por momentos o morro, mas debaixo do contra-ataque alemão, foi de novo perdido. Uma das grandes unidades que esteve sempre trabalhando junto da brasileira foi a 10ª Divisão de Montanha, uma divisão de elite do Exército dos Estados Unidos, e esta divisão foi entrar em linha pela primeira vez exatamente ao lado da Força Expedicionária Brasileira, e foi exatamente no ataque vitorioso à região de Belvedere e Castelo. Mas finalmente o ataque foi levado a cabo e ao êxito com uma perfeição militar. Foi envolvido e assaltado às vezes os 2 lados, pela frente e pelos lados, e caiu o Monte Castelo. Durante a guerra, a FEB teve 451 soldados mortos em combate e mais de 1.500 feridos. O general de divisão Mário Silva O'Reilly Souza era então tenente e comandava um pelotão de limpeza de minas. Retirávamos, eu e alguns elementos do meu pelotão, do campo de minas, Anticabo, que tinha sido muito batido pela artilharia. Minas estavam muito sensíveis, ligadas a armadilhas. Havíamos retirado todas as minas. E subitamente, após a missão, uma mina explodiu.
e com ela explodiram 84 minas, que contamos as minas antes e as que sobraram. Fui julgado longe, levantei-me, não sabia os efeitos sobre o meu corpo ainda da explosão das minas, mas chegando perto do caminhão em que estávamos colocando as minas retiradas, eu vi os corpos estraçalhados dos meus soldados. Tinham morrido 5. E na ocasião só vi os corpos de 2, 3 tinham desaparecido. E essa foi a experiência maior que eu tive durante a guerra, que me marcou e que me deixa com esta imagem, essa impressão no subconsciente de dor e de saudade daquela guerra. As enfermeiras foram de um conforto extraordinário para os feridos. Me lembro que os vários postos de saúde eram instalados em lugares muito batidos pela aviação alemã, e a coragem dessas moças brasileiras foi à altura dos homens brasileiros que lá combatiam também. A senhora Olímpia de Araújo Camarino era chefe das enfermeiras brasileiras no Hospital de Campo Aliado. Eu trabalhei no Sérgio Esteja, onde nós recebíamos quase 1000 feridos por dia e tínhamos uma média de 600 a 700. Nós convivíamos ali no hospital, sofríamos muito, porque nós chegávamos, recebíamos soldados, uns loucos, outros mutilados, outros cegos, de forma que isso nos chocava muito. Essa parte moral, essa parte sentimental, nós sofremos muito. Mas sempre animávamos muito os nossos soldados. Recuperávamos em grande número, eram evacuados para o Brasil ou para os Estados Unidos, e alguns voltavam ao fronte, sempre animados, dispostos, alegres, comunicativos, com espírito muito elevado, de forma que nos confortava muito esse estado de espírito dos brasileiros e dos americanos. Fábio fez presente o Brasil nos seios da Itália. E comportou-se com muita bravura e ganhou a estima e o apreço de todos os seus colegas aliados que lutavam nos seios da Itália. Numa ocasião, me lembro bem o efeito que foi para os soldados da divisão verde, aquela estrela verde e amarela nas asas do avião, apoiando um ataque brasileiro. O coronel aviador da reserva, Rui Moreira Lima, foi um dos pilotos brasileiros na Itália. Quando eu fui para o grupo de caça na Itália, eu era segundo-tenente e tivemos o primeiro treinamento no canal do Panamá. E no Panamá nós ficamos treinando sob a direção dos americanos, onde houve um grande líder que eu considero o homem que fundiu, que amoldou, que organizou o grupo de caça, que nos deu, vamos dizer assim, espírito de corpo, essa vontade de lutar e a técnica muito desenvolvida. Foi o general Gabriel P. de Zozuei. Nós os treinamos nos aviões P-40. Eram todos pilotos quando chegaram, mas não tinham experiência no disparo das armas, bombas e foguetes. Nós os treinamos lá e eles se tornaram pilotos excepcionalmente bons. E isto ficou comprovado pelo fato de terem deixado um registro excelente na Itália mais tarde. Quando o Major Nero Moura liderou o esquadrão no adeus rumo à Itália, ele disse que queria fazer isso pessoalmente. E eu certamente concordei com ele, pois estive com ele durante 5 ou 6 meses. Assim, ele seguiu o seu caminho e eu o meu. Um dos componentes da Força Aérea Brasileira na Itália foi o sargento Sebastião Minirô Ribeiro da Silva. O que nós tínhamos durante o dia, o nosso expediente, mas normalmente começava às 5 horas da manhã e uns às 3 horas da manhã com o pre-fly.
Essa é uma equipe que fazia parte de preparação dos aviões para voo. Os demais seria 5 horas. Os pilotos começavam praticamente às 6 horas da manhã. Lá na Itália, como membros de uma esquadrilha, que era a Esquadrilha Verde, a Green Flight, nós voamos 94 missões de guerra. Nós atacávamos os caminhões e atacávamos pontes e atacávamos trens. Certa vez eu fui bombardear uma ponte de Casarça. Saí do bombardeio e fui atacar a posição antiaérea. E recebi um tiro ali no nariz do avião, ali no motor, que me matou 2 segundos. Aí pegou fogo, eu continuei a atirar na antiaérea até que eu calei a antiaérea, que eu com aquelas bombas e pegando fogo, e eu um pouco assustado também. Eu avisei para o líder que ia jogar minhas bombas na ponte, onde estava um trem. Eu parti para cima do trem, joguei minhas bombas e o trem explodiu. Eu acho que o papel da FAB foi muito importante. Foi muito importante porque tornou o Brasil presente não só sobre o mar, nos comboios, não só sobre a terra, mas também no céu. Foi parte também daquele primeiro passo do Brasil para a geopolítica mundial. Brasileiros seguiram com todos os demais. E então vimos pela primeira vez a Torre Inclinada de Pisa. Todos a vimos e ficamos maravilhados. E finalmente cruzamos o Rio Pó. E os alemães se entrincheiraram em posições de concreto previamente preparadas nas montanhas. Uma após outra tivemos que desalojá-los. Assim, nos últimos dias, ordenei o ataque de todo o 5º Exército na primavera de 1945, com o objetivo de irromper no Vale do Pó. A tomada de Montese foi no momento da ofensiva final da primavera, quando os brasileiros irromperam das posições de inverno, assaltaram Montese, depois de duros combates ao anoitecer, penetraram na cidade, juntamente com um batalhão de destrutores de tanques americanos. Eu tive parte em juntar os dois com o então Coronel Castelo Branco para o assalto final. A força brasileira, nesta oportunidade, ela tinha começado a avançar muito rapidamente. Tanto é que os artilheiros acabaram ficando para trás com seus canhões, enquanto as suas viaturas tratoras passaram a levar os infantes em alta velocidade para não perder contato com essas tropas alemãs e italianas que estavam se retirando, procurando se juntar às tropas que ainda resistiam na Alemanha. E foi o início da penetração que conduz, finalmente, à gloriosa rendição da Divisão 148, a primeira divisão alemã que se rendeu na Itália. Essa tropa brasileira cercou então a 148. E uma das coisas que me lembro com certa impressão ainda, foi a rendição dessa divisão. Porque lá eu via um dos soldados mais adestrados da Europa, adestrado por uma guerra que já durava quase 6 anos, sendo feito prisioneiro por esse soldadinho brasileiro, um tanto subnutrido, magro, baixo, que conseguiu prender essa divisão e remanescente da divisão Bersaglieri Itália. A guerra na Itália terminou em 2 de maio de 1945. E nos abraçávamos e chorávamos, entendeu? E uma coisa indescritível. Eu nunca vi, esse fim de guerra foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vivi, como emoção.
Passou-se algum tempo antes que eu pudesse dizer aos brasileiros: podem ir para casa. Tínhamos que desengajá-los de suas posições, de suas responsabilidades, levá-los para as áreas da retaguarda. Estabelecemos uma data e o presidente Vargas me perguntou se eu podia estar com eles. Respondi que sim. E eu fui de avião e eles regressaram por mar. Foi um verdadeiro pandemônio. Todo mundo nas ruas, abraçando e beijando todo mundo. E foi feito um grande desfile. E Vargas me disse que queria que aquela fosse a maior parada jamais vista no Brasil. Onde o papel picado sobrava, entendeu? E os nossos companheiros da FEB, todos nos caminhões, dando uvas e jogando beijos e alegres, sorrindo, num ambiente dos mais descontraídos possível, de euforia e de emoção, e nós em cima a fazer passagem com os P-47. A jubilação do povo foi tamanha que foi quase impossível fazer desfilar militarmente as unidades. Elas se infiltraram pelos 2 ou 3 milhões de cariocas que naquele dia de glória encheram a Avenida Rio Branco. Realmente o Brasil recebeu com dignamente os seus filhos, que tinham tanto honrado seu nome nos campos de batalha da Europa. A minha satisfação de ter visto um soldado brasileiro de todas as partes do Brasil, do norte, do sul, do leste e do oeste, deste continente que é o Brasil, esses homens, que são os homens, que eu diria, de espírito pacifista, eles entraram numa luta contra um inimigo aguerrido, valente, e se portaram em igualdade de condições. Eles voltaram da guerra com uma grande reputação, não só entre os americanos, mas entre os outros aliados que lutaram conosco lá. Uma prova da cooperação entre as nações do hemisfério ocidental na defesa dos princípios de liberdade para todos os homens e paz para todo o mundo. Naquele conflito em que a dor, o sofrimento campeia em todo o campo de batalha, a presença da morte, o sentido de democracia marca muito e é um sentido elevado de compreensão. Não se pensa em democracia como uma palavra simples de definição, mas um entendimento muito elevado entre homens e entre os povos. Sem dúvida que o fato de termos trabalhado, de termos lutado ao lado dos americanos, ao lado das nações aliadas, contra um inimigo que desejava instaurar no mundo um regime de opressão, que era o nazismo, o fascismo, isso nos deu uma visão realmente do valor da democracia. Visão esta que eu guardo até hoje e não tenho a menor dúvida, tenho convicção de que a democracia é realmente o único regime político em que o homem poderá ser realmente feliz.